Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do filme de Black Clover. Sim, pessoal, seguimos aqui com os nossos vídeos sobre o filme. Tem muita coisa legal pra gente falar nas próximas semanas. Basicamente dá pra fazer muito conteúdo sobre esse filme, sobre conteúdos inéditos. E a gente vai falar sobre todos os detalhes envolvendo aos poderes, a magia de Conrad Leto, tudo que ele fez ali na história e todas as informações, menos o backstory, né? O backstory ali do personagem a gente vai contar depois, lá na análise completa da batalha dele contra o Asta. A gente vai chegar lá ainda. Vamos chegar lá ainda, mas antes disso vamos falar sobre os poderes logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos e fazendo tudo isso que eu já sugeri a vocês. E é claro, se inscrevam também lá no meu canal do Reacts, o Reacts do Geek Brasil, o link tá na descrição e assim você ajuda a gente nessa nova empreitada. Conrad com certeza tem um dos poderes mais apelões do mangá e na verdade da obra por inteira de Black Clover. Isso se não for o mais apelão, além, é claro, da antimagia. Com uma característica bem interessante, formou ali um esquadrão de elite e mesmo contra a vontade de todos os monarcas, se tornou o Rei Mago. Se tornou realmente ali uma grande figura para poder trazer a paz, para trazer ali a característica que as pessoas poderiam ter no reino de Clover, que desde ali do plebeu, passando pelo camponês, até as pessoas da realeza e da nobreza, que todos podiam ou que todos pudessem sorrir de uma forma igual. E tudo isso baseado dele criar um grande esquadrão e buscar realmente se tornar um Rei Mago, é porque a sua magia proporcionava isso para ele com feitos absurdos. Ele tinha ali umas grandes dificuldades, tinha realmente alguns quesitos para utilizar o seu poder, mas mesmo assim ela lhe dava a capacidade de roubar ou até mesmo absorver os feitiços dos seus aliados e dos seus adversários. E é por isso que ter um esquadrão extremamente forte ao lado dele era crucial para que Conrad se tornasse um mago implacável. A magia de chaves do Conrad, ela funciona em etapas e é bem interessante ver a construção dela ao longo do filme. Dessa forma, logo no começo vemos que o Conrad é capaz de ler os feitiços dos seus aliados e também dos seus adversários e copiá-los imediatamente, criando assim chaves. A gente observa isso acontecendo lá no começo da história, né? E é bem legal porque a gente não precisa ficar... Depois a Nero acaba explicando ali todo o contexto por detrás da magia, mas logo de cara a gente já entende, né? A gente já percebe como a magia dele funciona, que ele consegue ler o feitiço do Grimório, gravar ali em sua pálpebra, colocar através de uma chave e assim formar um feitiço em seu Grimório. Com certeza, uma das magias mais apelonas do mangá de Black Clover. E assim que ele cria as chaves, cada uma delas se torna um feitiço presente em seu Grimório. Ou seja, o Grimório do cara é um absurdo de feitiços e magias na qual ele pode utilizar a qualquer momento e suas combinações tornam ainda mais apelonas. Conrad pode dessa forma criar portas através de suas chaves, podendo assim usar os feitiços capturados. Não existe limite para as portas que o Conrad pode criar, dessa forma como nós observamos no filme. E ele pode invocar milhares delas para atacar os seus oponentes ou salvar os seus aliados. E ele faz isso contra o Asta duas vezes. A primeira é quando ele desce a porrada no Prota, na filial 0, quando a gente está observando a batalha. A gente vai falar sobre essa luta aqui no canal também, mas ele acaba criando várias portas e todos esses golpes, todos os poderes vão para cima do Asta e é uma quantidade de magia tão absurdo que o Prota não consegue absorver e o Prota também não consegue anular essa quantidade de magia e é por isso que o Asta é varrido do mapa naquela parte. E depois, quando o Asta está chegando no domo ali do Lich, eles estão se aproximando, o próprio Conrad faz um corredor de portas, cara,
que corredor maravilhoso, né? Que cena maravilhosa na animação. O Conrad cria ali um corredor de portas e assim a gente observa o Asta surfando nesse corredor e magias atrás de magias vão sendo jogados contra o Asta de uma forma sem igual, mostrando um poder avassalador do 27º Rei Mago. E assim nós temos uma das habilidades mais apelonas e legal, né, podemos observar assim do personagem em Black Clover, de que se as chaves abrem as coisas, abrem portas para as magias, as chaves também acabam trancando, né? E ele tem a capacidade de trancar grimórios. Isso pra mim é algo sensacional. É a parte que eu mais curti da habilidade dele e, cara, que habilidade apelona. E a forma como ele faz isso com a Noelle é ainda mais assustador, né? Porque ele vai absorvendo ali a magia da personagem, consegue realmente mostrar pra Noelle como ela é um nada pra ele. Depois ele pega a chave, rouba ali o feitiço dela e depois tranca o Grimório. Cara, ela foi humilhada de todas as formas possíveis. E ele tem essa capacidade de pegar ali a chave e trancar os Grimórios, impedindo que os personagens usem os seus feitiços. Eles ainda podem utilizar os seus atributos, já que os personagens conseguem utilizar ali as suas magias, mesmo não tendo ali os Grimórios, né? Como a gente pode observar o Nash e o Yuno utilizando lá no primeiro capítulo, lá no episódio 1, mas mesmo assim já dá uma puta nerfada nos magos para que eles não consigam mais utilizar os seus feitiços. Acabam realmente impedindo nessa geração de novas magias. E nós observamos ali na batalha final a capacidade que o Conrad tem de colocar portas em seu corpo. Ele acaba meio que tipo assim, criando as portas e depois ele meio que coloca os seus braços nas portas e faz essa manifestação dos elementos em seu corpo. A gente consegue ver ali o braço dele se tornando em raio, o braço dele se tornando em plasma e cada coisa vai se tornando ali uma parte dessa armadura mágica, dessa forma, dessa performance ali do personagem. Assim, ele acaba criando uma armadura dos elementos, podendo utilizá-los diretamente do seu corpo de um poder surreal. Porque quando o Conrad, ele cria ali as portas simplesmente ficam paradas naquele ângulo, naquela situação, e assim elas vão jogando seus poderes, mas ele não pode mexer as portas, não pode locomover, apenas se ele apagar a porta em um lugar e fazer ela aparecer em outro lugar. Não pode fazer assim um disparo pra cima ou pra baixo, coisa do tipo, a não ser que ele faça no ângulo exato, no momento certo. Só que quando ele pega ali a porta e transfere para o seu corpo, ele consegue utilizar os poderes da forma como ele quiser. Ele consegue ali pegar a porta do feitiço de raio e utilizar ali em qualquer ângulo que ele quiser, ou até mesmo contra-atacar da forma como ele quiser. Isso é bem interessante, que durante até a animação nós podemos observar ele utilizando até mesmo a magia natural, né? Conseguindo utilizar a magia natural. O Asta tenta defender ali a utilização do raio e ele não consegue, né? Acaba não conseguindo porque foi uma própria invocação do raio. Então o Conrad consegue criar toda essa parada, consegue criar toda essa situação de uma forma fantástica. Isso tudo ainda colocando várias portas ao seu redor para atacar os seus adversários sem parar, né? A forma realmente de um jeito bem interessante como o personagem consegue colocar isso de um jeito bem macabro, mas ao mesmo tempo legal. E se você pensar que o Conrad tem todo um backstory sobre os seus colegas, os seus amigos de esquadrão, cada uma dessas magias que faz a sua armadura poderia até mesmo ser ali um feitiço dos seus antigos companheiros, e que os seus companheiros mortos atualmente poderiam fazer parte ali do seu equipamento, da sua armadura, e na mente do personagem poderia ser a vontade para trazer, para criar um novo mundo, um novo reino de Clover. Conrad ainda possui um último feitiço, que é o Portal da Perdição, né? Esse que eu achei muito ruim.
Muito ruim, mas porque é um feitiço que destrói o lugar onde você direcionou o ataque em troca da sua vida, né? Por isso que eu acho uma ideia muito péssima ali através desse feitiço, mas isso é exatamente para demonstrar o estado mental que o Conrad estava. Ele não estava mais ligando em criar ali, na verdade eu acho que ele nunca quis criar um novo reino de Clover, ele só queria destruir tudo mesmo. Criar um novo reino seria uma consequência, porque depois teria que existir a vida, teria que resistir ali às coisas. Então quando ele decide criar, ou trazer aquele meteoro, aquela lua gigantesca para atacar ali no reino de Clover, ele não tava mais nem aí. E não é à toa que o Asta acaba questionando pra ele: você não tá nem ligando mais se morrer? E ele fala: não, eu não me importo mais com nada. A gente já percebe o estado mental do personagem. Mas é claro que toda magia, ela precisa ter pontos fracos e pontos fortes. A gente vem falando sobre os pontos fortes, mas e os pontos fracos ali dessa magia? Bom, ele mesmo fala que sua magia só funciona com a ajuda dos demais. Então, para criar um leque de magias, ele precisa se tornar um mago forte fisicamente primeiro. Ele precisou realmente se tornar alguém absurdamente forte fisicamente para que pudesse derrotar alguns adversários e roubar as suas magias e ao mesmo tempo fazer com que magos se tornassem seus aliados e ele pudesse utilizar os seus feitiços. Bem basicamente daquilo que o Asta conseguiu fazer lá no começo de Black Clover com sua segunda espada, né? Quando ele acaba utilizando a magia da Noelle e também como ele consegue fazer agora no universo através ali do filme, né? Utilizando a Eusdóquia. Com isso em mente, ele cativou os magos mais fortes para seu esquadrão em sua época como mago até se tornar o Rei Mago. E com a magia deles ao seu lado, poderia dar ainda mais força ali pro personagem com uma capacidade exploratória gigantesca. E aí, como eu falei pra vocês, dá até pra imaginar que cada feitiço que ele usa para criar a sua armadura poderia ser de um companheiro dele em seu passado, já que as forças dos seus companheiros, assim como o Asta, fez com que ele pudesse chegar ao nível de Rei Mago, né? Esse poder dele no final ali, lutando contra o Asta com essa armadura, foi algo realmente inacreditável. Outro ponto, o trancamento do Grimório e as chaves podem ser desfeitas com a antimagia ou com a magia de rebobinação. A magia do tempo ali do Julius / Lucius pode realmente fazer com que tanto o Grimório, né, o trancamento através do Grimório seja desfeito, quanto também ali a criação de uma chave seja rebobinada, assim como Julius fez com a magia do próprio Patrick, quando ele acabou desfazendo a utilização da chuva de espadas que o Patrick queria fazer no reino de Clover. Quando o Asta toca a chave do Conrad, assim que ele rouba o feitiço da Noelle, a chave desaparece. E quando o Prota toca ali o Grimório do Conrad, todos os Grimórios trancados são liberados pela antimagia. E aí, o que você acha? Você acredita que a magia do Conrad é uma das mais apelonas da história? Você vai além e fala: não, LP, é a magia mais apelona da história? Ou você acredita que existem outras magias, outros poderes que podem ser mais fortes ali de Black Clover? Claro, estamos deixando a anti-magia de lado. Deixa aqui nos comentários pra gente saber e discutir ainda mais sobre esse filme que tá incrível. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir.